Bem, nós estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Eu quero agradecer a todas as mensagens, de gratidão pelo programa, pelo trabalho que foi feito ontem aqui no nosso Cidade Alerta. Essa é a nossa missão, né? Fazer pelas pessoas como se fosse para a gente da nossa família, com responsabilidade, ir até o fim nos casos que aqui são apresentados, né? Com muito tato, com muita sensibilidade. Muitas vezes as nossas dúvidas causam mal-estar nas famílias, nas pessoas que assistem, mas alguém precisa fazer esse trabalho. E eu não tenho problema nenhum de ser julgado, de ser prejulgado por muitas pessoas, porque as perguntas precisam ser feitas, né? Isso daí, né, as dúvidas quando levantadas e são tiradas também para e passo aqui no programa, fazem com que isso dê mais segurança para a família da vítima, né, que muitos boatos hoje começaram a surgir, inclusive em Chavantes, para a família também do Aguinaldo, que não tem absolutamente nada a ver com o crime cometido por esse crápula. Então, esse é o objetivo do Cidade Alerta. Ir até o fim em todas as investigações. E não importa a raça, não importa a religião, não importa a classe social. Nós falamos aqui de coração para coração. Quando não podemos atender, é por causa da demanda. A gente não tem uma equipe grande, uma equipe enxuta, né? Mas que trabalha com um coração gigante, como se fosse uma equipe enorme para levar até você os casos a serem resolvidos. Não nos interessa mostrar o caso por mostrar. Se você não tiver um propósito, né? Não precisa mostrar a dor de uma família. E nós temos esse propósito, que é ajudar a família, que é dar as mãos para a família no momento em que tantas portas são fechadas, em momentos que a esperança começa a ser perdida. Tainara Figueiredo, você está aí com a mãe, já passa nossas condolências, nossos sentimentos, você que está acompanhando esse caso desde o fim de semana, não é, Tainara? Triste fim, mas agora é um trabalho importante para a condenação desse homem e esclarecimento da motivação desse crime. Exatamente, Bate. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. Realmente é um momento muito difícil para toda a família, não só para a família, não só para a dona Fabiana que está aqui ao meu lado, mas para toda a cidade de Chavantes, uma cidade muito pequena que está assim consternada. Todas as pessoas que eu converso pela cidade estão abaladas e não conseguiram ainda digerir, entender o que aconteceu. A dona Fabiana está sob efeito de remédios, ela não dorme desde ontem, ela não conseguiu comer. Hoje, às 2 horas da tarde, ela enterrou a filha, ela não conseguiu, ela até disse para mim que o caixão não foi aberto e que ela queria olhar para o rostinho da filha pela última vez. Mas eu disse para ela que o importante é que ela mantenha em mente as boas lembranças do rostinho da pequena Emanuele. Ela está aqui com um quadro. Uma das últimas fotos, Bate, que Emanuele tirou na igreja, um momento entre família, um momento que eles estavam todos juntos no fim de semana, e essas boas lembranças que ela vai ter da Emanuele. A dona Fabiana ainda também não consegue entender por que o Aguinaldo fez o que fez. E eu vou repassar para ela agora a sua pergunta, se ela acredita nessa motivação. Tá me ouvindo, Tainara? Que ele justifica, né, para esse crime. Oi, Bate, te ouço. Só antes disso, né, você está mostrando uma foto linda que eu vou pedir para o nosso câmera, eu não sei se, eu acho que ele não está me ouvindo, mas você mesma pode pedir para ele fechar. É uma foto com uma resolução muito bonita, eu não tinha visto ainda, olha, porque a foto que a gente tem... Vou pedir para ele fechar aqui. Só cuidado, só Isso. inclina um pouquinho para frente, um pouquinho para frente por causa da luz. Mais um pouquinho, inclina para frente, como se fosse na diagonal, como se ela fosse cair para frente. Isso. Isso. Puxa, que foto linda, gente, dela na igreja, olha. É a última foto, é a última imagem da pequena... Uma foto linda. Emanuele, que coisa linda, gente. Que menina, né? Um olhar doce, um olhar angelical. Todo mundo só fala bem dessa menina na cidade, uma cidade pequena, portanto, boa parte da cidade se conhece. E que essa imagenzinha dela, de menina religiosa, de menina que ia à igreja com a mãe, né? Agradecer as oportunidades, agradecer a família, que essa imagem fique perpetuada aí na memória da dona Fabiana. A mãezinha está aí do seu lado, né? Sobre a motivação, fica à vontade para fazer as suas perguntas e depois, se eu tiver alguma, eu falo com você, por favor.
Bate, uma das principais dúvidas, né, que tem intrigado todo mundo é com relação à motivação desse crime. O Aguinaldo disse que matou a Emanuele porque a Fabiana teria proibido a criança, a filha, de brincar com o enteado do Aguinaldo, que tem 10 anos de idade. Essa motivação te convence? Não. Fabiana? Não. Não me Houve convence. essa proibição, de fato? Ela aconteceu? Não, foi assim, eu só falei que não queria que ele brincasse com ela por motivo dele ser menino, né? Ele já ser um pouquinho maiorzinho que ela, eu não sei a idade dele, ela por ser menina, ela tem que estar... Tem 10 anos o enteado. Então, ela tinha que estar brincando com as coleguinhas dela, sabe? Não Então tá... te incomodava a brincadeira da Emanuele com ele, menino? Então, eu não... Daí eu falei, Manu, você tem que brincar com as suas coleguinhas, né? Não com o menino, sabe? Onde tem só um foco de moleque, essas coisas. Mas pra mim isso não me convence. Mas em algum momento você chegou até o Aguinaldo para conversar com ele? Falou, Aguinaldo, não tô gostando dessa amizade da minha filha com o seu enteado. Ele é menino, ela é Em menina. nenhum momento eu cheguei nele. E ele também não veio até você? Não, ele não veio até mim. Não, ele não veio até mim também. Então, para a senhora não é justificativo? Não é justificativa pra mim. Não, pra mim não. Como era o seu relacionamento com o Aguinaldo? Eu não tinha nenhum relacionamento com esse homem. Ele tinha a enteada dele que morava no fundo, ele entrava aí pra mim do jeito que ele entrava, ele saía. Eu nem oi, nada, nem por ver, assim, às vezes ele entrando, assim, eu não tinha nem por oi, nada. Eu simplesmente vi ele entrando, às vezes saindo, mas se eu falar que é aquele contato de falar até oi, é mentira. Alguns parentes, Bate, do Aguinaldo, moram aqui no mesmo terreno da Fabiana. Então, com frequência, às vezes ele vinha até aqui visitar. É sobrinha dele, né? Não, que morava ali no fundo dele era a enteada dele. É. Então, ele tinha um costume de vir até aqui. Uhum. E vocês não conversavam? Não, eu nunca fui de conversar com esse homem, não. Agora, como era a relação do Aguinaldo com a Emanuele? Ah, eu nunca vi nada de estranho. Mas você já viu os dois conversando, ele brincando com ela, porque segundo os familiares, Bate, do Aguinaldo estava desempregado, então ele ficava sempre na rua, próximo da pracinha, do parquinho, onde a Emanuele foi abordada por ele. Então ele tinha esse costume de brincar com as crianças, andar de bicicleta, brincar de bola. E como a Emanuele ficava também muito na rua brincando, tudo indica que eles tinham esse contato também. Aí se ele brincava muito com a minha filha, eu não sabia, porque perto de mim eu nunca vi. Perto de mim, não. Não posso falar porque eu não vi, né? Assim. E com relação, Fabiana, a Emanuele ter ido a essa fazenda com o Aguinaldo dias antes, mais precisamente uma semana antes, para também buscar manga. Você soube disso? Não. Segundo os familiares, Bate, do Aguinaldo, as sobrinhas dele, me contaram hoje à tarde aqui em Chavantes que o Aguinaldo, uma semana antes do desaparecimento da Emanuele, ele convidou a filha da Fabiana, o sobrinho dele e também o filho de uma vizinha para ir até essa mesma fazenda onde a Emanuele foi encontrada morta. Ele convidou as crianças para irem até lá para buscar manga, assim como ele fez com a Emanuele no dia que ela desapareceu. Isso quem me contou foram os parentes que sabiam disso. Inclusive, eu conversei com a mãe desse sobrinho do Aguinaldo e ela me contou que ele realmente foi, que o filho dela foi, junto com a Emanuele e com o filho de uma outra vizinha até essa fazenda para buscar manga. E você então não sabia, Emanuele não te comunicou? Não, ela foi, né, Giovana? E ela apareceu com mangas aqui. Aí eu falei assim pra ela assim, ô Manu, aonde você arrumou essa manga? Ela só respondia assim pra mim, não é, Giovana? Ah, eu ganhei, o homem que me deu. E não dizia o nome desse homem? Não. Aí, nesse dia, parece que foi foi no domingo que foi isso, né? Aí no outro dia eu perguntei de novo. Aí que ela falou pra mim que ela tinha ido com o filho da vizinha aqui,
tinha ido com ele e com o filho dele. Aí eu falei, como assim você foi com ele e ele te levou? Ele não deveria ter te levado sem me comunicar. E você foi também, Manu, sem falar comigo. Você fez errado. Então você repreendeu sua filha naquele momento. Ela e falei que ela não deveria ter ido. E também eu achei errado dele ter já levado a minha filha sem falar comigo, por ele ir lá para não sei onde, porque mato foi Catamanga. Eu já achei errado, né? Porque é um local longe. Você sabe onde fica essa fazenda? Eu não sei nem onde fica essa fazenda. Eu moro aqui, mas não sei nem onde fica. Onde fica essa fazenda? Então, para a senhora é tudo muito estranho ainda. Não dá para encaixar o que aconteceu. Não dá. Você teve algum contato com os familiares do Aguinaldo, com os parentes dele, com as sobrinhas? Elas chegaram até você depois do enterro? Não. Com as sobrinhas dele? Porque todos estão muito abalados também. Sim. A sobrinha dele veio até aqui em casa, mas ela tá muito arrasada. Ela tá muito arrasada. Eu tô com dó dela, sabe? Porque elas também tiveram o tempo todo do meu lado, sabe? Fazendo busca, tudo. E elas também não esperavam que ele poderia ter feito isso. Tainara? Sabe? Porque são sobrinhas dele, na verdade, mas elas não têm culpa de nada, né, gente? O erro é dele. Tainara, você conversou com a família do Aguinaldo hoje? Conversei com a família do Aguinaldo. Assim que eu cheguei na cidade, eles me abordaram e a gente bateu um papo para saber quem é esse homem, né? Quem é o Aguinaldo, porque ele já tem um histórico, um antecedente criminal. A gente sabe que ele é o responsável por tirar a vida do próprio irmão. Na época, ele tinha 17 anos. Foi em 1988 quando esse crime aconteceu, Bate. Por conta de um sabonete, um motivo fútil, né? Que é difícil de acreditar. O Aguinaldo, ele teve mais 7 irmãos e no dia que esse crime aconteceu, ele não estava trabalhando também. O único que trabalhava na época era a vítima, o Roberto, muito conhecido como Beto aqui em toda a região. E segundo os familiares, eles me contaram que o Beto chegou cansado do trabalho, querendo tomar um banho, chegou para a mãe que já é falecida já há algum tempo, Dona Lúcia, pediu para a mãe um sabonete, e aí o Aguinaldo chegou para o irmão e disse, eu vou tomar banho primeiro. E aí o Beto falou, não, Aguinaldo, eu vou primeiro, porque eu trabalhei o dia todo, eu tô cansado, eu quero tomar esse banho para descansar. Assim que o Beto entrou pro banheiro, tem uma cortina que separa assim a área do chuveiro, eles começaram a discutir. O Aguinaldo pegou o sabonete, começaram ali a brigar, uma discussão mais acalorada, e aí foi nessa hora, Bate, que o Aguinaldo teria ido até a cozinha. Ele pegou uma faca e deu um golpe no irmão pela cortina, segundo os parentes. Logo em seguida, ele pulou um muro da casa da vizinha e saiu andando pelas ruas da cidade tranquilamente. A polícia foi chamada, o Aguinaldo foi encontrado na rodoviária da cidade brincando com alguns cachorros. Aí o agente de polícia perguntou para ele se ele sabia da gravidade do que ele tinha feito, se ele sabia o que ele tinha feito com o irmão dele. E ele disse que não, estava muito tranquilo. E aí foi aí que o policial, olha, seu irmão está gravemente ferido, foi levado para a Santa Casa. O Beto não resistiu aos ferimentos, morreu. O Aguinaldo foi então preso, foi levado para a delegacia, prestou depoimento. Ele não ficou, Bate, nem 2 meses na cadeia e foi liberado. É um crime que realmente é de indignar, né, de chocar. E foi isso que os parentes contaram sobre a vida pregressa desse homem, do Aguinaldo, que é suspeito de tirar a vida da Emanuele. Então, e é exatamente sobre isso, né? Sobre o comportamento do Aguinaldo que eu queria perguntar para a dona Fabiana. Vem para mim, por favor. Nós temos agora, com exclusividade, a imagem do momento em que a polícia consegue fechar esse caso, fechar o quebra-cabeça. A hora que o Aguinaldo aborda a menina. São 2 momentos. Primeiro, ele passa pela menina e teria tido a ideia de abordá-la para a morte já. E depois, a hora que realmente ele tem um contato mais próximo com a Emanuele. Dá a imagem, por favor, Edu. Por gentileza. Olha, do dia 10, do dia do sumiço. Não, essa é a segunda imagem já. Cadê a primeira imagem? A primeira imagem, eles só se cruzam na rua. Aí está, veja. A pequenininha passando pela árvore, o Aguinaldo ali na frente.
ele vai vir no sentido contrário da Emanuele e cumprimenta só, olha para trás, né? E eu acho que, segundo a polícia, é nesse momento que ele começa a ver se a menina está na área para cometer o crime. Esse é o primeiro momento, né? Uma das contradições dele. Ele disse depois para a polícia que só viu a menina uma vez e aí ele vai para casa, vai trocar de camiseta. Reparem que ele está com camiseta branca nessa hora. Mas ele vai para casa agora, parece que observa meio ressabiado, se tem gente por perto, e aí ele aparece em cima da bicicleta que vai levar a pequena Emanuele até o canavial. E aí ele já está com uma camiseta vermelha e aborda a menina. Não tem o momento exato que ele coloca a Emanuele no cano da bicicleta, conforme o delegado disse que teria levado a menina até 5 quilômetros de distância para cometer essa atrocidade. Aí ele passa de novo, né, mais uma vez, por volta de 2 horas da tarde, parece que o relógio não estava muito certo, já era um pouco mais tarde, de sexta passada, e Emanuele ali, né, circulando pelas ruas, como a mãe disse que ela faria normalmente, mas sob a supervisão de alguém. Dona Fabiana, minha pergunta é a seguinte: se não há uma proximidade tão grande da sua família com a família do Aguinaldo, como a senhora acha que ele conseguiu convencer a sua filha a ir tão longe? Sem estar armado, sem ter... Que conversa mole é essa que ele pode ter seduzido Emanuele para levar para um lugar tão distante? Já que a senhora ficava tão em cima e ela tinha receio de andar com pessoas que a senhora não autorizava. Então, aí tá também, que aí eu não consigo também explicar, Bate, o que ele fez, o que ele falou para ela. Aí eu não consigo entender também como que ele conseguiu levar ela até lá. Será que nos momentos em que ela ficava com seu ex-marido, não sei se eram muitos esses momentos, ela não tinha uma situação mais próxima desse Aguinaldo e a senhora não sabia? Eu não sei te dizer, Bate. Não sei. Porque se a senhora sempre chamava atenção, a senhora, pelo jeito, tem uma educação rígida com a sua filha e tem que ser mesmo. Não é para andar com estranho, não é para andar com gente muito maior que a sua idade, é para me contar as pessoas com as quais você tem andado. Ela, pela sua orientação e pelas broncas que a senhora já teria dado nela, ela não ia ali se não fosse uma forma sendo coagida. A senhora acha que o Aguinaldo pode ter usado o nome do seu ex-marido ou até o seu nome para levar sua filha até um lugar, como se tivesse a sua autorização ou autorização do pai? Afinal de contas, é uma criança de 8 anos? Também não sei também, não posso falar também, não sei. A senhora acha que mais alguém participou desse crime, além do Aguinaldo? O que diz o coração de mãe? Eu agora, no momento, eu tô crendo que se só foi ele, na minha opinião. Eu acho que pode ter sido só ele, agora eu já não posso falar, né? A polícia tem que investigar se houve mais alguém. Mas na minha opinião, tô achando que no momento agora foi só ele. Tá certo. Bom, a minha solidariedade para a senhora, que Deus te conforte. A gente vai ficar em cima desse caso até a motivação ser concluída e que Deus aí ilumine o seu caminho. Não adianta eu falar nada, né? Vem para mim, por favor. As pessoas falam, tá num bom lugar, cumpriu sua missão na terra, gente. Não tem como falar uma coisa dessa para ninguém, né? Principalmente para uma mãe que perdeu uma criança de 8 anos de idade. Eu acho que essa senhora, que está tendo muita coragem ainda de ficar de pé, de falar conosco, para mostrar para esses políticos brasileiros que a Emanuele não é mais uma. Que essa legislação porca que deixou o cara nem 2 anos atrás das grades. Quanto tempo ele ficou preso, o Aguinaldo? Em 88, ou Tainara? Quantos meses ou anos? Menos de 2 meses, Bate. Foi pouquíssimo tempo. Ele entrou na cadeia e foi liberado pela morte do irmão. Gente. Não dá para acreditar. É um absurdo. Se ele ainda tivesse preso, provavelmente a Emanuele não teria sido morta.
Como é que é lógico? Vem para mim, por favor, se tem alguém culpado também por esse crime, é esse homem, alguma outra pessoa que possa ser identificada e essa lei medíocre, essa lei porca. Como é que uma pessoa mata o irmão, motivo torpe e banal por causa de um sabonete, por fila de entrar no banheiro para tomar banho? E fica 2 meses por causa de um assassinato? E o pior é que de 88 para cá absolutamente nada mudou. A vida do brasileiro tem valido cada vez menos para essa lei porca. Portanto, nós precisamos cobrar as nossas autoridades. Vamos endurecer as leis. Bandido tem que ficar na cadeia, nem que para isso precise gastar mais. Que se construa presídios, que se endureça a lei. Nesse país tem que acabar essa história de bandido cometer crime e ficar por isso mesmo. Até porque, olha a cabeça do assassino. Matei meu irmão, fiquei 2 meses preso. Agora, fico lá mais uns meses e tô na área como se nada tivesse acontecido, né, Percy? Exatamente. Para ele, na cabeça dele, e a sociedade toda tem essa percepção, que é uma percepção de indignação e não de resignação. Isso foi um prêmio para o Aguinaldo. Exatamente. Foi um estímulo para o Aguinaldo. Incentivo, é? É. Isso nos leva, como sociedade, a reverenciar a memória da Emanuele. Perdão, Emanuele, pelo que a sociedade fez com você. Perdão mesmo. Um abraço, Tainara, um abraço para dona Fabiana e para o seu ex-marido. Vem para mim, por favor, daqui a pouco, novas reportagens com novos detalhes exclusivos, até então não contados, sobre o caso de Emanuele, na reportagem de Tainara Figueiredo, produção do Éder Frit, Renato Coimbra, Renato Baroni, o nosso Zamataro e o nosso Wilson Ribas. Bom,